Meu amigo vascaíno, Pix feito, acordo costurado e olha, alívio financeiro aí pro Vascão da Gama. A gente vai explicar essa história. E olha, situação aí da 777 Partners, por onde essa empresa passa, faz cagalhopança. O Everton perdeu 10 pontos. A gente vai explicar para vocês. Esses caras mal pegaram o Everton já perdeu 10 pontos. E aí ontem um escândalo aí na Vasco SAF, demissão aí de profissional. E olha, dinheiro do Vasco supostamente desviado para uso pessoal. E a gente vai falar bastante aqui também sobre o jogão aí entre Cruzeiro e Fortaleza. O Vasco vai ficar muito atento. O Vasco que continua a sua preparação para enfrentar o próprio Cruzeiro. Então, coloquem atenção no nosso vídeo aí, porque aqui é sem maquiagem e aqui é sem sacanagem. Bora! Se inscreva aí no canal, dê essa força. Você que se identifica com o nosso trabalho, deixa o seu joinha aí, porque a gente vai continuar fiscalizando as coisas do Vasco e cobrando aí o que estiver errado. Bom, vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Hoje o Cruzeiro paga um dos seus jogos atrasados. O Cruzeiro está com 2 jogos aí atrasados, um contra o Fortaleza e outro contra o Vasco da Gama. Então hoje esse jogo é vital para o Cruzeiro. Vamos torcer aqui para o Cruzeiro perder, para que o Vasco da Gama possa ficar ali definitivamente muito bem na fita. Bom, e o seguinte, né, o jogo hoje acontece às 18h30 e o Vasco da Gama se prepara. Por que, Laureano, que o Vasco se prepara? Porque o Vasco tem um confronto direto aí contra a equipe do Cruzeiro que vai acontecer na próxima semana lá no Mineirão com portão fechado devido aí àquela punição que o Cruzeiro pegou no STJD. O Vasco aí tá completinho. O Vasco só tem aí 2 desfalques, mas eu acho que nem faz falta. A gente nem precisa considerar como desfalque aí, né? A gente vai sentir mais sim, é verdade, a ausência do Paulo Henrique, que é titular absoluto hoje da lateral direita do Vasco, mas o outro aí é o Orelhano, que não quis jogar mais esse ano. Essa é a grande verdade, né? O Orelhano quis ficar com a família lá na Argentina. No mais, aí o Vasco vai ter o Medel de volta. O Medel não vai jogar contra o Equador lá para representar a seleção chilena. Tomou o 3º cartão, né? O Gabriel Peck retorna neste domingo aí. Ele estava treinando com a seleção sub-23, perfeito. Então o Vasco vai completinho, completinho, completinho. E olha, quem está treinando aí na vaga do Paulo Henrique é o Puma Rodrigues, tá, pessoal? Que disputa a vaga ali com o Gabriel Dias. Meus amigos, agora falando fora de campo, ontem que situação triste que aconteceu. O Vasco demitiu esse Caetano Marcelino. Ô, Laureano, mas você já falou sobre isso na live de ontem. Parece que aquelas denúncias realmente eram verdadeiras. E o cara foi demitido por ter dito à diretoria que iria atrás de um fornecedor de material esportivo. A diretoria do Vasco estava esperando aqui uma Puma, uma Adidas, uma Nike, e o cara foi pego aí, supostamente, olha, gastando dinheiro do Vasco da Gama, da SAF, e o Vasco custeando aí o lazer desse cara aí, certo? Desse Caetano Marcelino, que teria ido numa festa de casamento na Europa, tomando champanhe lá, porra, na festa de casamento do amigo.
Isso é uma vergonha tremenda. E para completar, essa história aí foi verdade mesmo. Ele quase que saiu na porrada com o Paulo Brax, né? Porque ele não gostou da enquadrada que o Paulo Brax deu nele, certo? Por conta da situação dele usar a academia para fazer musculação lá no Vasco. Rapaz, é uma piada. Esse sujeito que foi contratado para poder efetivamente, né, trazer patrocinadores para o Vasco. Adivinha quantos patrocinadores que ele trouxe? Quem respondeu nenhum está certo, né? Bom, e o seguinte, né? Essa 777 Partners, por onde ela passa, ela faz cagalho pança, gente. E olha, os caras mal chegaram no Reino Unido, certo? Não conseguiram resolver a situação lá do Everton de imediato. Quando eles pegaram, eles já tinham um aviso prévio com relação a essa situação. E os caras perderam 10 pontos aí, o Everton, por falta de fair play financeiro. Ué, Laureano, esse fair play é porque eles investiram, trouxeram jogadores de ponta? Não, sabe o que acontece? A punição lá na Inglaterra, para quem deve, é muito severa. E as regras dizem que os clubes podem ter um prejuízo no máximo de 105 milhões, certo? De libras, cerca de 634 milhões de reais. Mas essa 777 Partners aí, ela não conseguiu resolver de forma imediata o problema aí do Everton, né? E o Everton, nos últimos 3 anos, chegou aí a 370 milhões de libras, que dá aí 2 bilhões, né, de reais aí, né? Aí os caras já sabiam que isso poderia acontecer, não fizeram nada. E aqui no Brasil, né, Pix feito, finalmente acordo feito aí. O Vasco, vocês vão tomar conhecimento disso aí mais tarde, chegou a um acordo com o Corinthians, certo? Chegou a um acordo com o Corinthians na situação aí do Piton. O Vasco fez um depósito aí pro Corinthians, segundo a gente tomou conhecimento, certo? E o seguinte, o Corinthians refez o parcelamento do Piton, porque o Vasco não tinha pago nada. Essa notícia é excelente para o Vasco, né? Porque o Vasco chegou a ter aí um transfer ban, chegou a ter o seu nome colocado aí na Câmara de Resolução Desportiva, né? E o Vasco não pode ter transfer ban para poder contratar. Então o Vasco consegue resolver essa situação, menos mal aí, agora tem que pagar os parcelamentos aí em dia, tá? A mesma coisa o Vasco vai fazer aí com o São Paulo. Então, Pix feito, menos mal aí, né? E agora pagar em dia para poder manter. Bom, agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!